Fala aí, pessoal, eu vou falar um pouco hoje sobre um fato relevante que saiu do HSML, que foi a venda de uma porcentagem que ele tinha do shopping, do shopping Maceió, que ele era 100% dono, ele vendeu 30% desse ativo. Mas antes de eu entrar no fato relevante, eu quero mostrar para vocês que eu já tinha previsto, obviamente eu não sou mãe de Ná, mas pelo que estava escrito no relatório desse mês, que foi um vídeo que eu publiquei logo no começo desse mês, agora de dezembro, eu já estava com uma suspeita que uma das possibilidades que eles poderiam usar para reduzir a alavancagem era a venda de ativo. Mas antes eu quero mostrar para vocês lá no YouTube para mostrar que eu não estou mentindo nesse vídeo aqui. Então, se vocês observarem aqui, foi esse vídeo aqui, olha, eu soltei ele há 2 semanas. Inclusive, olha só o que está na thumb aqui, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela. Aqui, HSML. Será que o fundo irá vender algum ativo? Eu até deixei escrito aqui, ó. Que quando eu coloco o mouse, acaba que ele tira. Mas está escrito aqui, será que o fundo vai vender algum ativo? Mas eu quero pegar o ponto onde eu falo isso no vídeo. Eu não sei porque eles ainda não colocaram. Aqui, vamos lá, acho que é no 5.1. Vamos lá. Do resultado trimestral, que eu acho que vale a pena a gente ver alguns pontos aqui que é bem interessante, principalmente quando a gente vai falando da alavancagem. E aqui, aquilo que eu falei que eles até deixaram em negrito, esse ponto todo aqui, ó. Sobre novas emissões, eu vou até ler para vocês. Sobre novas emissões, presta atenção. A gestão aguarda serenamente o melhor momento para oferecer ao mercado a oportunidade de novos aportes, podendo ser nos próximos meses ou não. Os investimentos de quase R$1 bilhão feitos em 2022, que são todos os CRIs lá que a gente vai ver, através da antecipação de recebíveis, deverão render um valor sobre o acumulado de 9,6% em 2024, com perspectivas de ganho adicionais nos anos seguintes, considerando um rápido crescimento dos shoppings e na queda da inflação. Aqui que tem um ponto que me chamou um pouco de atenção. É exatamente nesse ponto que eu falo sobre isso. Eu não sei, sinceramente, eu ainda não consigo interpretar isso se é positivo ou não. Por quê? Quando eu estiver falando sobre o fato relevante, eu vou falar se isso é positivo ou não. É um indicativo que, para resolver a alavancagem, que a gente vai ver daqui a pouco, que vocês tenham me acompanhado, que é o grande calcanhar de Aquiles do HSML, é a grande alavancagem, tem 2 soluções para resolver, ou emissão ou alienação de ativo. E aqui, quando eles falam que prestem atenção nesse ponto. Perspectivas de ganhos adicionais nos anos seguintes, considerando o rápido crescimento dos shoppings, qual seria esse ganho adicional? Se a gente está falando de resultado ou a gente está falando de ganho de capital na venda de algum ativo? Então, isso me levantou um pouco a pulga atrás da orelha. Será que a gestão está pensando em vender algum shopping? E aí que a gente chega no fato relevante de ontem, se eu não me engano. Esse fato relevante aqui, deixa eu ver quando que ele saiu, foi dia 26, exatamente ontem. Olha só, o HSML Malls, deixa eu pegar até minha setinha aqui. HSML Malls, o fundo assinou nesta data, um instrumento particular de compromisso de compra e venda, pelo meio do qual se compromete a alienar 30% do shopping Pátio Maceió, venda. Olha só, então eles resolveram vender o shopping, então estava indicando que isso ia acontecer. Eu até passei para os meus alunos e falei, pessoal, me sigam, porque obviamente que eu não tinha como saber isso, mas estava dando indícios que isso poderia acontecer. E olha só, a venda foi num total de 213 milhões, sendo 210 milhões referentes à fração do shopping, correspondente a um cap rate de 7,5. Pessoal, eles venderam muito caro esse shopping. Eu já vou mostrar para vocês no Excel como é que vocês interpretam esse cap rate, porque isso eu ensino bastante na mentoria. Aliás, se você quiser participar da 3ª turma, o link para a inscrição está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês interpretam a questão do cap rate. Lembrem, eu tenho um vídeo do XPML aqui que eu falei sobre a compra que eles fizeram de shopping. Eles compraram shopping com cap rate acima de 15. Então, quando a gente está comprando alguma coisa, o cap rate tem que ser alto. Quando está vendendo, o cap rate tem que ser baixo. Eu já vou explicar isso para vocês no Excel, mas já eu entro nesse ponto.
Mas então, aqui e tem mais esses 2.400.000 que é referente ao terreno. E um outro ponto, aí que mostra o fluxo de pagamento, que é 25%. Eu até tenho um fluxo, montei lá no Excel para vocês verem. Fluxo de 25% de entrada, depois duas parcelas de 13,33 de 28 milhões. Depois 8,34, 17 milhões, lá no 19º mês. E por fim, uma de 40% de 85 milhões no 41º mês. E o legal disso também é que o fundo ele tem a opção de recomprar o shopping, essa fração. Na verdade, ele é dono de 100%, vendeu 30%, continua sendo 70% do HSI, ou seja, ele continua sendo majoritário em todos os shoppings que ele tem no portfólio, vendeu essa parte de 30%, mas ele tem a opção de recomprar esse shopping a partir do 24º mês. O que isso significa? Chega lá no 24º mês, o fundo já usou o dinheiro, uma parte que ele recebeu para pagar a alavancagem, e aí ele chega a falar, eu quero recomprar o fundo, e aí eles podem, até falando aqui, ó, caso opte por exercer a opção de compra, o fundo poderá utilizar o saldo do preço de venda que ainda não foi recebido, ou seja, o comprador ainda vai pagar, então na verdade ele não pagaria. Ele aí faria os cálculos e usaria esse valor que o comprador teria, que na verdade o vendedor atual, desculpa, o comprador que comprou o shopping teria que pagar, então ele não pagaria e o HSML teria essa fração de volta. Então, pessoal, assim, aqui é o Shopping Pátio Maceió, eles colocam aqui, ó, até marquei aqui, sendo o único shopping presente na alta. Eu não vou entrar no detalhe porque nos vídeos que eu falo da análise do HSML, eu falo bastante desse shopping em Maceió, então aqui é um ponto que eu queria também deixar aqui, olha só. Caso concluída a transação, a projeção subtraindo os custos será um baita lucro de 5,75 por cota. Então, é um baita lucro. Obviamente, a gente precisa ver porque o fluxo de pagamento, como eu vou mostrar no Excel para vocês, é um fluxo de pagamento ao longo prazo, né? Ele não vai receber isso tudo de uma vez, então, provavelmente, esses valores serão diluídos durante esse prazo de recebimento. E isso vai ser bem tranquilo, porque, como vocês já acompanham o HSML comigo aqui, vocês lembram que o guidance dele de pagamento é bem certinho, ele deixa o guidance bem para os próximos meses, então, obviamente, se tiver algum pagamento, ele vai mostrar lá no relatório sem problema nenhum. E aqui a baita notícia, né? Que a transação permitirá ainda a redução da alavancagem do fundo na medida que as partes dos valores recebidos do título serão destinados ao pré-pagamento de 105 milhões em CRIs. Obviamente, pessoal, se a gente pegar lá a dívida dele é 900 milhões, ou se eu não me engano, 900 e alguma coisa. Mas ele tem CRIs agora, que vão começar o período termina o período de carência e começa agora em janeiro de 2014 e, não, na verdade, no final do ano, né? No final de 2014, início de 2015. Era 2014, até no vídeo, esse vídeo que eu mostrei para vocês, eu entrei lá no CRI para mostrar e eles prorrogaram o período de carência para o final de 2024. Tanto é que o próprio HSML usa lá na parte de alavancagem que o fundo não precisa usar caixa para pagar os CRIs até o final de 2024. Então ele vai poder reduzir isso daqui. Tanto é, pessoal, se a gente pegar hoje, o HSML subiu quase 3%. Deixa eu abrir aqui só para eu mostrar para vocês aqui o quanto que subiu o HSML hoje. Olha só, olha essa notícia que saiu ontem, né? O HSML hoje subiu 2,86%. E aí já começa a ter porque assim, a própria gestão, no relatório que eu falei para vocês, a própria gestão fala que vai aguardar o melhor momento para fazer a emissão. Então tá tudo indicando, inclusive com esse lucro que o fundo vai receber, aumentar os rendimentos, aumentando o rendimento, aumenta a cotação, facilitando a emissão, que aí o fundo de uma vez resolve esse problema de alavancagem e pode comprar outros shoppings. Mas aí, voltando ao que eu quero mostrar para vocês, a questão do cap rate. Deixa eu abrir o Excel aqui. Olha só, pessoal, eu trouxe aqui, primeiro só para vocês observarem aqui o fluxo de alavancagem dele, desculpa, o fluxo de pagamento que tem lá no ato 25%, que ele vai receber os 53 milhões, depois no sétimo mês, depois da assinatura, e 13 no 13º mês, isso dá mais ou menos o primeiro ano, ele vai receber mais quase 60 milhões, então só aqui daria no primeiro ano
que é esse ano de 2024, praticamente 120 milhões, 110 milhões que ele vai receber, e aí a partir do 19º mês ele vai receber 117 milhões, e lá no 41º, lá por volta do terceiro para o quarto ano, os 85 milhões, o que fecha os 213 milhões. Então aquele lucro que mostrou lá no fato relevante, ele vai ser distribuído nesses meses aqui, caso também, se o fundo não recomprar recomprar a fração dele. Mas o que eu quero mostrar para vocês do cap rate? Vamos fazer o seguinte, vou supor aqui, o que é o cap rate, só para vocês entenderem. Cap rate é o quanto que o ativo dá de receita em função de quanto ele foi pago. É simples assim. Então vamos supor o seguinte, se a gente tem um fundo que foi pago R$1 milhão, um prédio que foi pago R$1 milhão, e ele dá R$100 mil de receita, se a gente dividir um pelo outro, se a gente pegar aqui esse e dividir por esse, o cap rate desse ativo é 10%. Então vamos pensar o seguinte, eu estou comprando o ativo. Essa parte de renda não muda. Ela não muda, ela é o que dá de receita o fundo. É o que dá de receita no imóvel. Então, se eu tenho um cap rate de 10%, significa que com a receita que eu tenho de 100 mil, eu paguei R$1 milhão nele. O preço da compra dele foi R$1 milhão. Então, nesse negócio aqui, o cap rate foi de 10. Vamos pensar o seguinte, quando você está comprando um imóvel, obviamente, você quer que o cap rate seja maior. Por quê? Vamos supor que continue recebendo 100 mil, em vez desse imóvel valer 1 milhão, ele foi vendido por 800 mil. Olha o que acontece com o cap rate, 12,5. Então, a receita não mudou, o que mudou foi o valor do imóvel. Então, eu comprei com o cap rate maior. Agora, se eu estou vendendo, eu quero que o imóvel esteja mais caro. Então, vamos pensar aqui, em vez de ser 800 mil, vamos para 1 milhão e 500. 6,67. Então, se a gente pegar o cap rate que ele foi vendido, que o imóvel vendeu por 7,5, e comparar, por exemplo, com o cap rate que o XPML comprou de imóveis de 15, 16, vejam o quanto que o XPML vendeu caro esse imóvel. Então, isso mostra, é um dos pontos que eu tenho, deixa eu voltar aqui para mim, dos pontos que eu sempre tenho falado para vocês, o quanto eu vejo a HSI como uma baita de uma gestora, e o que eu sempre tenho falado para vocês, como o HSML, na minha visão, é o melhor fundo de shopping. Obviamente, essa questão da alavancagem, ela vinha assustando muito o investidor. Só que a questão é a seguinte, e os meus alunos estão aqui, quem for meu aluno pode colocar aqui embaixo e falar o quanto tempo eu já venho recomendando a compra do HSML. Obviamente lá na mentoria eu tenho um relatório que eu distribuo para os alunos, eu coloco o preço máximo para comprar, mas há quanto tempo eu venho recomendando o HSML? Porque estava muito claro que isso ia acontecer em algum momento, a taxa de juros caindo, as cotações iam subir, o fundo logo ia fazer a emissão, e ele aproveitou e fez uma venda, uma baita de uma venda. Então, respondendo o que eu falei no vídeo, foi um ponto extremamente positivo que a HSI fez no HSML. Então, o fantasma da alavancagem está sumindo, e azar de quem deixou para comprar depois. Obviamente, o HSML ainda, como muitos fundos de shopping, ainda estão com as cotações bem amassadas, digamos, né? Ainda tem muito para valorizar. Mas, obviamente, quem comprou 80, comprou R$80, R$75, tá dando risada agora. E também tinha algumas pessoas, obviamente, que preferiram esperar essa situação da alavancagem resolver, o que é perfeitamente normal. Preferiram esperar resolver para poder entrar no fundo, o que é normal. Mas aí o que eu falo para vocês lendo o relatório gerencial, já dava para ter essa ideia já há algum tempo que essa situação ia se resolver, e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.